Estamos ao vivo. Boa tarde a todos. Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, em cumprimento aos artigos 133, parágrafo 1º e 133 do Regimento Interno, realiza hoje sua quinta reunião ordinária da quarta sessão legislativa da 19ª legislatura, agendada para as 14 horas do dia 27 de junho, na sala de reunião da comissão e por videoconferência, com a seguinte pauta. Nossa pauta é única, exclusiva, focada no debate sobre a situação da chegada do 5G em Santa Catarina. Com a participação, eu já cumprimento os presentes, dando as boas-vindas, me confirma aqui a assessoria, que já temos a representação da TIM, o Kleber, que é diretor da Regional Sul, da Claro, o Márcio, gerente Regional Sul de Engenharia e Implantação, da Vivo, a Laiana, também da Unifique, o Errol Schotten, diretor de operações, e da ACAT, o Fernando, já está com a gente também. Quero também cumprimentar especialmente do Sapiens Park, nosso querido Daniel, está aí com a gente também, e de Florianópolis, da Prefeitura, o Ivan, que é da Superintendência de Tecnologia. Eu não sei se tem mais alguém que, porventura, não tenha citado. Por favor, pode se manifestar. Ok. Boa tarde, representando a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o diretor Mores, Vinícius. Ah, sim, o Mores não veio? Ele tem aquele evento de premiação de inovação, infelizmente ele não pôde estar presente. Sim, ok. Vinícius, bem-vindo, querido. Okay. Muito obrigado. Nós só temos dos convidados a ausência da FAPESC e também da Celesc, eu não vi ninguém aí, da Celesc, e também não sei se o Daniel está aí, do Sapiens Park, não vi o Daniel também. Boa tarde, deputado Jair. Quem? Marcelo Pelim, Celeste Distribuição. Acabei de entrar na reunião. O Marcelo aqui, acabou de entrar. Ok, também. Ok, muito desculpa bem. pelo atraso aí. Tranquilo, querido. Jair, Fernando. Estou representando o Sapiens também hoje. O Daniel parece que não conseguiu e pediu para que eu aqui também o estivesse representando. Ok. Muito bem. E da FAPESC, não sei se temos alguém, o Fábio não vi por aí? Não? Ninguém da FAPESC, ok. Muito bem. Senhores, a nossa reunião tem prazo de 1 hora e nós estamos todos aí na iminência desse prazo que era de 31 de julho. Então, eu creio que temos uma falta aqui bem considerável, que é o pessoal da EAF, né, que é justamente a empresa que estava fazendo a limpeza do espectro, né, do 3.5 aí da parabólica e tal, mas eu sei que também o pessoal da TIM Claro e Vivo vai saber nos passar algumas informações. Então, dando as boas-vindas a todos e reforçar que a expectativa é muito grande aqui no estado de Santa Catarina. O nosso estado é um estado tecnológico, todos sabem, e essa reunião é justamente para nós, então, alinharmos, atualizarmos a pauta com relação à implantação a partir de Florianópolis. Inicialmente, nós vamos ouvir, então, os representantes da TIM Claro e Vivo para uma manifestação inicial de até 5 minutos cada um dos senhores, por favor. Começando, é claro, ladies first, primeiro com a Laiana, da Vivo. Por favor. Boa tarde, deputado Mioto. Bem-vinda, fica à vontade. Boa tarde a todos. Agora mais perto do que longe, então, né, deputado? Apesar dessa postergação aí, mas como nós já havíamos falado na reunião anterior, já tínhamos uma certa previsão, né, dada a dificuldade de filtros, né, a questão de lockdown na China, a própria questão de mão de obra,
a gente já tinha uma ideia de que isso poderia acontecer. Mas, pelo que a gente está acompanhando aí, a gente segue na mesma condição que falamos na reunião anterior, a gente está seguindo tudo o que a Anatel, que os comitês, né, criados para tratar dessa matéria estão determinando, a gente está seguindo tal qual está sendo coordenado por esses grupos de trabalho. A Telefônica tem, num primeiro momento, 15 sites para serem ativados até, no máximo, o dia 29 de setembro, que é o prazo, né, estabelecido, dada essa postergação, em Florianópolis. E aí, na sequência, a gente vai acompanhando conforme os grupos de trabalho estão evoluindo, né? Num primeiro momento, essa seria uma informação mais básica, sim, realmente, mas que diz respeito à nossa pauta aqui, a Florianópolis. Ok, Laiana. De pronto, Laiana, a pergunta que não quer calar, né? Embora esse prazo de 2 meses foi postergado, eu lembro que na última reunião havia uma expectativa até da gente antecipar esse prazo de 31 de julho. Então, a pergunta que não quer calar, a perspectiva desse prazo de 29 de setembro, para traduzir aqui para quem está nos assistindo, inclusive, o que é que está faltando para que esse prazo realmente seja cumprido, que você está no crédito ainda de 3 minutos. Deputado, sim. Eu acho que o Kleber e o Martini, na verdade, a situação das operadoras é a mesma. Todas nós dependemos de uma mesma regra, de um mesmo direcionamento, né? Acho que o Kleber e o Martini, por serem da área de engenharia, conseguem nos trazer essa informação com mais clareza aqui. Eu não vou me atrever na engenharia, mas os pontos são esses: os kits de parabólica, eles não têm o suficiente. Os próprios filtros, né, que são necessários, não têm suficiente. Então, por isso, por questões técnicas, realmente, que a Anatel entendeu por bem, esses grupos de trabalho, né, entenderam por bem postergar essa data. E aí eu acho que eu deixo para o Kleber e para o Martini completarem essa questão, como eu falei, ela é comum para todas as operadoras. O setor está na mesma situação. Ok, obrigado, Laiane. Então, a princípio, a causa principal é falta de matéria-prima para justamente, então, esses kits da troca do espectro aí do 3.5, das parabólicas e dos filtros, ok. Pode ser, então, o Kleber, com a palavra, representante da TIM. Bem-vindo, 5 minutos. Tudo bem, deputado? Primeiro, parabéns pelo trabalho e agradeço a oportunidade. Como o senhor bem falou, um tema extremamente importante, com uma imensa expectativa do poder público, da sociedade. Então, entendo aí essa questão, deve estar cobrando o senhor constantemente aí, né, deputado? Quando é que entra o 5G? E perguntando, e eu sei que é assim com os prefeitos das capitais, com os vereadores, com os deputados estaduais, federais, essa pergunta recorrente de quando é que o 5G entra. Como a Laiana falou, na verdade existe uma data inicial, uma previsão, há sim um atraso por conta de material mesmo, como o senhor falou, a gente não tem os kits, os filtros suficientes para colocar nas antenas parabólicas, para limpar o espectro nesse momento. Então há sim um deslocamento aí do cronograma. E aí, a gente não tem exatamente as datas, tá? 29 de setembro ainda é uma data ainda que você está imaginando, mas não pode ser que outras capitais, e Floripa, inclusive, tenham datas anteriores, vai ser antes disso. Eu só não vou me comprometer aqui numa data que é uma data que não é da TIM, é uma data realmente da IAF, do GAISP. E aí, pegando uma fala do senhor, que o senhor lembrou muito bem, deputado, a gente falou, vamos tentar até antecipar. Isso continua valendo do ponto de vista técnico das operadoras. Por quê? Porque eu posso falar pela TIM que nossos equipamentos 5G já estão instalados nas antenas. Então, esse trabalho que era de preparar as antenas para receber o 5G já está feito, está praticamente pronto, estamos numa fase final. E aí, qual que é o prazo que eu, como operador, posso dar? Assim que o GAISP, na IAF, liberar a frequência de 3.5,
em seguida a gente já entra com o sinal. Então, eu como tinha aqui, eu acho que falo, né, seria igual para a Laiana e para Claro, a gente, assim que essa frequência for liberada, a gente puder fazer uso dela devido a essa limpeza, a gente vai estar com a rede pronta para ligar. Então, naquele conceito que a gente falou de antecipar, é bem nesse sentido. A gente correu muito, deputado, para fazer todas as obras. Vamos dizer que aconteceu um atraso em função realmente de equipamentos. No momento, a IAF acabou não recebendo todos os equipamentos que estava previsto. Mas vamos dizer que fosse ao contrário, que eles quisessem antecipar. A gente estaria pronto para antecipar, entendeu, deputado? Porque a gente estava com a rede preparada caso houvesse uma antecipação da faixa de frequência. O que não ocorreu foi o contrário. Houve uma postergação em função desses kits que não chegaram a tempo. Mas assim que ela for liberada, tá? Eu acho que, eu não quero falar, esse cronograma ainda não está oficial, né, de liberação por cidade, mas assim que Florianópolis, a gente tiver a visibilidade correta da data de limpeza de espectro 3.5 para Floripa, a gente podendo, imediatamente a gente entra com o sinal, tá, deputado? Ok, agradeço ao Kleber, e como você está no crédito também de 1 minuto, pelo menos, eu te pergunto, essa liberação não pode ser feita de forma parcial? Porque uma vez que a falta de insumos, mas a IAF que teria que nos responder, a própria a IAF e o GAISP, a questão dos insumos, como eles não estão presentes, enfim, mas uma vez que a rede está preparada, a questão das torres e tal, não pode ser, ao invés da gente liberar tudo de uma vez, liberar de forma parcial para ter um marco inicial, pelo menos? Então, deputado, isso é uma coisa que a gente pensou, de novo, acho que está discutindo isso no âmbito da IAF, mas ele é meio complicado tecnicamente. Por quê? Porque você tem essas antenas espalhadas. E uma antena de celular, ela acaba cobrindo uma área, uma grande área. Então, assim, é difícil que você consiga limitar, né, o teu sinal, assim, uma região que eu não tenho nenhuma, que eu não vá causar nenhuma interferência, é muito difícil. Você pode sim ter algumas licenças especiais para casos muito controlados, deputado. Por exemplo, eu quero ativar o 5G dentro de um shopping, dentro de uma loja de uma operadora, aqui, seja da Vivo, da Claro, da TIM. É um ambiente extremamente controlado, você sabe que está indoor, você sabe que o ambiente, né, que não vai espalhar o sinal. Aí você tem situações particulares, pontuais, que está se tratando. Mas, de maneira geral, para você liberar parte da cidade, eu acho difícil porque, como eu falei, essa limpeza espectro tem que ser feita de maneira geral. Ok, Kleber, eu pergunto porque aqui em Floripa, se o pessoal lembrar um pouco da nossa geografia, né? A gente tem o centro, tem as 3 pontes, tem o continente, aí tem o sul e tem o norte. Então, a própria questão do acesso, a própria questão é algo pontual que seria talvez mais acessível, mais fácil liberar no centro e depois construir e chegar no norte ou chegar lá no Ribeirão da Ilha, por exemplo. Mas, enfim, creio que explicasse muito bem, você já mensuraram essa possibilidade, não foi viável. Ok. Vamos ouvir também agora, então, representando a Claro, o Márcio, gerente regional, que nos honra aí com a sua presença. Bem-vindo. Boa tarde, deputado. Em seu nome aí, cumprimento os demais membros da casa e os demais participantes. Agradecendo novamente essa oportunidade de a gente participar aqui desse fórum, né? Um fórum muito importante aí, como todos vocês já citaram. Em relação a essa questão da liberação, eu não vou repetir as coisas que o Kleber e a Laiana muito bem já colocaram, mas a nossa expectativa aqui, até contribuindo com algumas informações a mais, é que Florianópolis está dentro da priorização das 10 capitais onde esse processo todo de liberação do espectro está sendo realizado, tá? Então, também não querendo colocar alguma data, mas a gente tem sim uma grande expectativa pelo fato de estar sendo priorizada Florianópolis, como eu falei, dentro da lista das capitais, e até mesmo essa prioridade, até onde nós temos conhecimento, ela foi feita em relação ao volume de equipamentos a serem instalados, desses filtros, de tudo isso que já foi comentado. Existe sim uma possibilidade grande de Florianópolis, a princípio, ser liberado no máximo no mês de agosto, tá? Então, isso para nós também, a gente está se preparando aqui, a Claro também já antecipou tudo que podia ser feito
em relação a instalações de equipamentos, instalação, a parte de fibra ótica, transmissão, para a gente realmente, assim que tiver o ok da Anatel para a gente poder começar a operar na frequência de 3.5, a gente fazer isso. E aí também complementando, deputado, embora pareça que realmente a parte do centro ela seja mais confinada, acaba sendo um efeito contrário, tá? Porque como o Kleber falou, essa frequência, por não ser uma frequência muito utilizada, ela ser utilizada principalmente no satélite, e a gente não tem, digamos assim, poluição nessa frequência, no momento que você libera qualquer estação aí no centro da ilha, pelo fato de ser cercado de água por boa parte dos lados, aí, tirando a parte norte, aí, que tem um pouco mais de morro, essa propagação ela acaba atravessando com muita facilidade o espectro. Ele tem uma facilidade muito grande de ser rebatido, ser refletido na água, e isso acaba chegando no continente, não só na própria parte de Florianópolis do continente, mas todas as cidades vizinhas, acaba tendo problemas e gerando interferência no que está no outro lado da ilha também. Tá? Então, não é tão simples assim, muitas vezes, como a gente imagina essa questão de propagação. Tá? Ela é muito salientada pelas questões de água, que é o que envolve aí a cidade de Florianópolis. Então, de novo, existe sim uma tendência disso ser antecipado de setembro para a cidade de Florianópolis, porque Florianópolis está sendo priorizada por todos os envolvidos aí, e a Claro já está preparada com 100% do que a gente planeja fazer nesse primeiro momento, já está praticamente pronto, tá? Só aguardando essa questão de liberação do espectro mesmo. Qualquer dúvida que tiverem, estou à disposição. Ok, obrigado ao Márcio. Eu vou passar agora ao Fernando, representando a ACAT e o Sapiens Park também, para que possa fazer as suas colocações na mesma esteira. Talvez a gente seria interessante ouvirmos o Erolf Mioto também, representando a Unifique, e depois, na sequência, eu posso dar essa sugestão? Claro, com certeza. Aqui é tudo construído a várias mãos. Vamos ouvir, então, o Erolf antes e depois, então, ouviremos o Fernando. Então, o Erolf da Unifique. Bem-vindo, querido. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, deputado Mioto. Boa tarde aos demais participantes aí. Como a Unifique ela é uma operação regional, a nossa obrigação está nas cidades menores de 30 mil habitantes, né? Então, todo esse grande trabalho aí que as Big Telcos estão fazendo, a Claro, a Vivo, a TIM, que são as capitais do Brasil, assim como Florianópolis, a Unifique ela tem os seus esforços nas cidades obrigadas, né? Então, enquanto as capitais ainda não estiverem com a frequência, todo o espectro limpo, eles não podem trabalhar. Assim como a gente também, nas cidades pequenas, a gente também não consegue trabalhar enquanto essa limpeza do espectro não estiver ainda disponível. Só que o nosso cronograma ainda segue dentro da normalidade, vamos dizer assim, porque há uma prioridade inicial nas capitais e nas cidades maiores, nas maiores cidades, né? Então, a Unifique ainda segue na programação normal, vamos dizer assim, né? Na ativação do seu espectro aqui. Obrigado, Erolf. Muito bom ter você com a gente aqui. E ouviremos, então, agora o Fernando, representando, então, a CAT e Sapiens Park. Bem-vindo, Fernando, com a palavra. Muito obrigado, deputado. Obrigado a Laiana pela participação, né? Sempre estamos nos encontrando, ao Kleber também, ao Márcio, a Erolf. Temos aqui o Ivan, com quem a gente troca muita informação, quase que semanalmente, e a cada 2 semanas nós temos reuniões de trabalho referentes à implantação do 5G em Florianópolis. Então, a gente tem feito um acompanhamento constante. Inclusive, amanhã a gente conseguiu articular uma reunião com a EAF justamente para discutir não apenas o cronograma de Florianópolis, como também como a prefeitura pode auxiliar, colaborar com a distribuição dos kits, né? Porque a gente tem 2 atividades principais que devem ser executadas. Uma
delas é a mitigação da interferência, ou seja, as estações profissionais fixas de satélite devem receber filtros para que elas não sejam interferidas, então existe um mapeamento dessas estações, e também tem a questão da distribuição dos kits para os beneficiários de programas sociais do governo, dados esses que a prefeitura tem acesso e que ela tem aí a disponibilidade de trabalhar junto à EAF para facilitar e colaborar com essa distribuição, justamente para acelerar esse processo. Então, acho que é um trabalho que a gente deve repetir estado afora, mas que, obviamente, começamos com Florianópolis, porque é a primeira cidade em Santa Catarina a receber o 5G. Bom, a gente continua na nossa jornada, deputado, de levar informação aos municípios de Santa Catarina, e é com uma imensa satisfação que eu aqui informo que a gente tem tido um sucesso extremamente relevante. Semana passada, ou no final da semana retrasada, o movimento Antene-se divulgou e celebrou a 100ª cidade com a lei de antenas atualizada, e Santa Catarina desponta como o estado que mais cidades tem. Nós temos 30 municípios hoje em dia, de acordo com o mapa do 5G, que a gente está finalizando e deve tornar público aí nos próximos dias. E aí, deputado, peço o seu apoio até para a gente também usar os canais da Assembleia Legislativa, da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia, Minas e Energia, para divulgar essa informação, porque a gente acredita que quando isso estiver disponível, devemos acelerar o processo. Os municípios vão começar a olhar o seu vizinho que já está trabalhando, por exemplo, e isso deve acelerar o processo nos demais. Então, é um resultado bastante interessante que a gente tem conseguido, dado esse trabalho aí de fomentação e de desmistificação que a gente tem feito sobre o 5G. Outro ponto muito relevante, nós tivemos na semana passada o Orion Week, celebrando o aniversário do Centro de Inovação e Parque Tecnológico Orion, na cidade de Lages. Nesse evento houve o encontro dos gestores dos centros de inovação. Ali foi lançado o desafio de criarmos uma comissão e um grupo de trabalho, de tal maneira que a gente fomente e leve a possibilidade de redes 5G, sejam elas públicas ou privadas, para os 15 centros de inovação da Rede Catarinense de Inovação, e a gente vem trabalhando, inclusive, de fomentar um edital na FAPESC. Sabemos que esse ano é um ano um pouco complicado, temos eleições, mas talvez levar isso para o começo do ano que vem, de tal maneira que a gente tenha recursos de pesquisa e desenvolvimento para a implantação de redes dentro dos centros de inovação, justamente pensando no fomento do ecossistema de aplicações em Santa Catarina, que é bastante pujante. Esse é o segundo trabalho, inclusive, do nosso grupo de trabalho do 5G, da Vertical de Cidades Inteligentes da CAT. Então, a gente já vem trabalhando nisso e foi muito bem aceita essa colocação junto aos gestores dos centros de inovação. E a gente agora tem promovido uma aproximação desse movimento de pesquisa e desenvolvimento junto ao recém-criado Open 5G Campinas, que tem basicamente o mesmo modelo. Seja, é a ideia de trabalhar num ecossistema que envolva a indústria, a academia e o ecossistema de inovação, para que a gente possa fomentar o desenvolvimento de aplicações, sejam elas para o uso do 5G ou aplicações de rede, já pensando no Open RAN, que deve acontecer no futuro. Então, ou seja, a gente tem tido um relativo sucesso aí nas ações, pretendemos agora acelerar esse processo. Então, tem muita coisa para ser feita ainda. Obrigado, Fernando. Nós já fizemos um contato telepático aqui, visual, com o nosso pessoal da TVA, que está aqui conosco, e eles já sinalizaram, assim, então, para a gente conseguir dar uma visibilidade, porque nós temos basicamente 10% dos municípios com a legislação adequada, segundo falou o Fernando aqui, 30 para 300, 295, e lembrar também, esqueci de falar, senhores, que o nosso projeto de lei foi aprovado aqui na Assembleia, está dependendo da sanção do governador. Eu até acho que se a legislação eleitoral permitir, a gente poderia até fazer com o governador uma promulgação, uma sanção em conjunto, quem sabe, já sugeri isso para a Casa Civil também, mas tem que ver se a legislação eleitoral também permite, para chamarmos aí a FAPESC, a CAT, o Sapiens Park, e, claro, online também, e a Celesc, e online também, se a representação da Unifique, das teles, quiser participar, para fazer uma sanção oficial
daquele nosso projeto. E no nosso projeto aqui, que foi aprovado aqui na casa, nós também apensamos o modelo da Anatel, da legislação para os municípios. Então, nós poderíamos fazer pela TVA uma divulgação, né? Em nome da comissão, vocês mesmos podem fazer, se a legislação, às vezes, eleitoral agora entra num período, né? Então, posso eu fazer como presidente, mas se a legislação não permitir, a nossa própria equipe aqui, que é muito top da Assembleia Legislativa, da TVA, pode fazer, então, essa divulgação. A lei, o modelo já está pensado, não ficou no projeto, que não pode ser pensado, mas está lá no histórico, na tramitação da matéria, e motivar, então, os municípios para fazer essa adequação. E também achei muito interessante, Fernando, essa ideia dos centros de inovação, envolver. Eu acho que todo esse ecossistema, pessoal, a nossa proposta desde o início foi essa, né? A gente trazer todos esses players, esses atores, a gente interagir, esse time todo, porque temos um foco, um objetivo comum, é que o 5G possa logo estar disponível aqui, que Florianópolis seja essa vitrine, como já é, de fato, essa vitrine da tecnologia no nosso país, mas que nós possamos aqui, eu creio que os ganhos serão muito grandes, com o início do 5G. Todos aqui são catedráticos no assunto, não preciso falar da indústria 4.0, não preciso falar aqui dos avanços para a medicina, para a educação, para a nossa agroindústria, enfim. Então, a expectativa é muito grande. E aqui, um fator determinante para as teles é que o pessoal aqui é muito empolgado com isso. Então, eu creio que o estado de espírito também conta, não é? Então, o pessoal aqui é muito cooperativo, então, é importantíssimo para nós aqui no estado. Nós temos realmente sido cobrados, essa é a palavra, por muitos setores aqui do estado. Me informou a assessoria aqui que tivemos a presença da deputada Carminati. Está ainda conosco, deputada Luciana Carminati? Não? Nós registramos aqui. Deputado, posso fazer uma parte aqui muito rapidinha? Ok. É o Kleber aqui da TIM? Claro, Kleber. Primeiro, parabenizar o Fernando aí, sempre muito, com as informações muito atualizadas e aí um trabalho espetacular aí em prol de Santa Catarina. Parabéns, Fernando, porque realmente esse acompanhamento das cidades que estão alterando as leis é fundamental para o Estado que quer aí estar na vanguarda do 5G. É excelente. Faço dois comentários, deputado. O PL que está lá, o projeto de lei da Anatel, a gente já tem um PL no nosso olhar, Conexes, né? E aí Conex que eu falo são as operadoras, né? Ainda mais atualizado, vou usar essa palavra, ainda mais atualizado que esse Anatel, que é, inclusive, a lei de Florianópolis, tá? A lei de Florianópolis, ela já está mais atualizada, mais aderente ao nosso olhar, ao 5G, inclusive, do que esse PL que está na Anatel, tá? Porque ela tem um olhar para ITRs de pequeno porte muito importante no caso 5G, que vai sim usar equipamentos menores, tá? Então, fica a minha sugestão e eu concordo 100% com o senhor, acho importantíssima a campanha de levar aos municípios essa sugestão, e a minha sugestão é que você leve a própria lei de Florianópolis, porque é muito mais próxima, né, deputado, da realidade do que a lei lá que está na Anatel. O Floripa está aí, as pessoas podem conversar com as vereadoras, e os vereadores, inclusive, que participaram dessa iniciativa. Eu acho que minha sugestão. Segundo, pegando um gancho aqui na fala do Fernando, eu estive lá, Fernando, em Campinas, no Open 5G, fundamental, e eu acho que Floripa e Santa Catarina tem uma vocação para isso, que é unir, nesse primeiro momento, poder público, a academia e as operadoras, no caso, assim, é extremamente importante, a indústria é extremamente importante, porque o 5G ele tem que ter ali um tripé, deputado. Não adianta eu ter o sinal e eu não ter aplicação. E muitas aplicações, sim, vão vir da academia, né, das universidades. Não adianta eu ter as aplicações e não ter o sinal. Não adianta eu ter as aplicações, ter o sinal e não ter ali um ambiente legislativo, por exemplo, que favoreça a entrada do 5G. Então, acho que, como o Fernando bem colocou, esse Open 5G de Campinas é com esse olhar de você juntar as partes em prol aí de uma evolução mais rápida. Se isso acontecer, vai ser mais rápido. Seria isso. Quero mandar um abraço, Marcelo Pelim, da Celeste, que faz tempo que eu não falo contigo. Um abraço para ti aí.
breve a Celesc vai ser extremamente importante, porque grande parte da fibra que vai conectar o 5G faz uso aí da infraestrutura da Celesc, então a Celesc é extremamente importante todo esse contexto aí de evolução do 5G no estado. Obrigado, Kleber. E já fica... Desculpe, Milton. Sim, já fica a sugestão aqui, então, com o nosso pessoal aqui da TVAL também, usarmos como base a legislação de Florianópolis. E falasse bem, Kleber, atualizado. Eu acho que nessa realidade todos nós entendemos aquele princípio, já posso dizer quase ancestral, né, do Alvin Toffler, né? É aprender, desaprender e reaprender. Então, tudo que for, eu acho que nesse universo do 5G, nós temos que ter essa noção que as coisas são dinâmicas e a gente tem que estar sempre se atualizando, então o que tiver de melhor e mais atual, então a gente pode trabalhar isso. Então a sugestão é usar não aquela referência da lei fornecida pela Anatel, mas a da própria capital aqui, que está mais perto, está mais fácil, inclusive, para a gente. Ok? Temos que ouvir ainda o Marcelo e o Ivan. Pode ser, pessoal? Aí retomamos uma outra rodada? Ou alguém queira falar? Não, pode ser? Laiana, pode ser? Só queria complementar a fala do Kleber, o seu gancho, para a gente não perder o fio da meada aqui. Esse projeto que o Kleber comentou, que é o mais atualizado, eu já encaminhei para o Bruno, para a sua assessoria, já tá com o gabinete. Então, eu até comentei com o Bruno, na época, a gente entendeu as ponderações da CCJ, opinando pela retirada do anexo do PL, mas é importante que a gente possa multiplicar essa informação, considerando que a gente está buscando essa modernização nos municípios e a gente está vendo a evolução em Santa Catarina de uma forma incrível, como não está acontecendo em nenhum outro estado aqui do país. Como o Fernando colocou, a gente tem praticamente 10% do estado já com as leis modernizadas. A gente teve todo um trabalho do vereador Nicola, ali de Criciúma, fez um super movimento no sul de Santa Catarina, e isso está sendo copiado por várias cidades. A gente já discutiu recentemente São José, Palhoça, a gente está conversando também. Então, é muito importante que a gente faça essa multiplicação dessa informação e com esse projeto de lei atualizado, com esse olhar especial para as estações de pequeno porte, que não podem ter o mesmo tratamento pelas prefeituras, pequenas estações, postes, que são extremamente discretos, com um processo de licenciamento super burocrático, como se fosse uma torre de 60, 80 metros de altura. Era só uma observação para complementar essa fala do Kleber. Muito obrigada. Obrigado, Laiana. Então, nós vamos ouvir agora pode ser o Marcelo, então, da Celesc, depois temos o Vinícius e o Ivan também da Prefeitura. Marcelo, bem-vindo. Aliás, sempre conosco em todas as reuniões, muito cooperativo. Obrigado, querido. Boa tarde, deputado Jair, demais participantes. Então, da parte da Celesc, acho que a gente não tem muitas novidades com relação ao processo, assim, né? Então, a Celesc sempre tem auxiliado as operadoras com relação à apresentação dos projetos, principalmente na parte de ampliação da sua infraestrutura, né? No que tange a isso, nós estamos reestruturando dentro da Celesc ainda para buscar melhorar a capacidade de análise de projetos, poder dar mais vazão a essa demanda, visto que as operadoras ainda vão precisar ter um aumento exponencial, assim, de infraestrutura de fibra ótica a ser instalada, né? Então, claro que ainda tem algumas premissas com relação à retirada de cabos mais obsoletos, cabos em desuso, mas isso acho que está em vias de ser em discussão e até em metodologias de instalação nova desse novo tipo de infraestrutura, né? Então, eu acho que isso é um passo que está sendo tratado com base na demanda que está sendo criada, né? Eu até tenho mais algumas curiosidades do que tratativas de evolução, né? O deputado tratou muito de, a gente pode fazer isso de forma parcial. Minha dúvida é mais para as empresas se a possibilidade, ou se já foi estudado, de pelo menos iniciar a operação em ambientes que é controlado, tipo dentro de shoppings, onde eu consigo ter um controle melhor de IRF, né? E ter uma garantia já de operacionalização de uma tecnologia, né? Ou até de alguns lugares mais controlados, né? E aí, até é uma curiosidade minha, se há, pelo que as operadoras falaram ali, esse levantamento, a necessidade de retirada e substituição dos aparelhos satelitais antigos por uma versão em frequência diferenciada, né?
se a prefeitura que tem esse levantamento sabe quantos dispositivos são trocados, deverão ser trocados aqui no município, e até o local, a região específica, para a gente saber quais são os pontos que seriam mais interessantes, ter um plano de trabalho para isso, né? E uma sugestão, né, com relação aos projetos de lei, a gente tem trabalhado junto com a Secretaria de Agricultura em outro tema, né, e tem usado a FECAM como uma ferramenta para compartilhar essas tratativas, melhores práticas, assim, né, então uma forma de viabilizar essa troca de experiência, principalmente para essas mudanças de legislação que são municipais, né. Obrigado, Marcelo. A FECAM realmente tem sido parceira também, e a legislação me confirma, Laiana, que a assessoria que chegou sim à comissão, essa legislação atualizada, que é praticamente idêntica à de Florianópolis. Vamos ouvir agora o Ivan e o Vinícius, e depois retornamos uma outra rodada. Ivan representando aqui a prefeitura, e já vai na esteira do que falou o Marcelo aí também, se a prefeitura tem esses dados. Bem-vindo, Ivan, que representa a tecnologia, ciência e tecnologia da nossa prefeitura da capital. Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos os participantes. E parabéns por mais uma condução, né, nesse processo da instalação do 5G, não só em Florianópolis, mas principalmente no estado de Santa Catarina. Agradecendo também a presença, né, de todas as teles que estão firmes nesse propósito, né? Até vi umas notícias boas aí, estamos entre as 10 prioritárias, né, para ser instalado 5G em Santa Catarina, no Brasil, perdão, e isso é importante para nós. Agradecer também o Fernando, porque nós temos aí, como o Fernando citou, um grupo, né, de trabalho para levar esse 5G o máximo possível de cidades catarinenses. Porque nós entendemos em Santa Catarina que as cidades nossas são médias e somos regionalizadas, e nessa regionalização também os negócios se entrelaçam, né? Então, eu sempre cito que nós temos dentro da capital de Florianópolis um centro de pesquisa e de tecnologia do suíno, né? Que é o software que gerencia a parte suína do Brasil e quase que maior referência mundial é em Florianópolis, e nós não temos a parte, as pocilgas não estão em Florianópolis, estão no oeste de Santa Catarina, mas nós precisamos da tecnologia, então isso é um motivo que Florianópolis busca bastante isso também, de ter essas tecnologias sempre em primeiro plano, em primeiro momento aqui na capital. E aí, já respondendo as perguntas ali que foram colocadas, também como o Marcelo citou, nós estamos trabalhando em 4 pontos aqui concomitantes, aqui dentro da Prefeitura, na Superintendência de Tecnologia. Nós temos a finalização do decreto, que é a promulgação da lei, nós temos também a parte digital de chamamento público, que vem a ser a liberação de áreas públicas, né, da Prefeitura para possíveis instalação de infraestrutura da internet 5G, e nós temos também o nosso processo digital, para que todo o trâmite, seja autodeclaratório ou por pedido de licenciamento, ele seja feito via digital, nosso sistema, e quem vai operacionalizar será a nossa Secretaria de Mobilidade e Desenvolvimento Urbano. Tá? E, no outro ponto, nós estamos junto, né, agradecendo ao Fernando também, que intermedia isso no nível nacional, junto a operadoras, junto a instituições. Amanhã, como o Fernando colocou, vamos ter uma reunião com a EAF e vamos aí sim descobrir quantos kits realmente a cidade de Florianópolis necessita ser feito. Por parte do prefeito Topázio, já está uma determinação de que o possível que seja feito pela prefeitura seja atendido, na questão, por exemplo, social, né, com assistência social, se possível, mapear, achar, conhecer, buscar essas pessoas, essas famílias que necessitam desses kits, o que a gente tem uma expectativa que seriam muito poucos, né? A gente, assim, falando a grosso modo em verificar antenas de parabólicas na cidade de Florianópolis, nós encontramos, eu mesmo, eu não vejo nenhuma, né? A não ser que a gente tenha algum bem canto aí, bem meio que deserto da nossa ilha de praias, possa acontecer alguma dessas. Mas, enfim, a gente precisa desses dados oficiais do EF e aí sim a gente vai trabalhar para executar toda essa parte também. Então, a gente está bem com a expectativa alta, trabalhando o máximo possível aqui e buscando também com essa visão do Estado, né? Nós temos, além desse grupo 5G que a gente está trabalhando, parte desse 5G, desse grupo,
tem a parte da iniciativa privada, que é a CAT, as empresas e as indústrias. Nós temos também a parte governamental, que vem a SDE, com a Diretoria de Inovação, que abriu centros de inovação como referência agora para receber o 5G, também o INDO, se for o caso no inicial. E nós temos também a parte das prefeituras. E aí quem nos representa muito bem nas prefeituras é o SIGA, né, o consórcio de municípios, e aí ele tem feito trabalho muito junto com a comissão, com a Assembleia, para a divulgação da parte da lei, atualização nos municípios, fazendo as audiências, fazendo os acompanhamentos. Até a quinta-feira, se não me engano, foi quinta ou sexta, a gente teve mais uma, que é no Vale de Rio do Sul, da cidade de Rio do Sul e os seus entornos. Tivemos quase mais de 30 municípios ali também, que já começam a trabalhar as suas leis e atualizar. Então, as teles, vocês terão um estado inteiro para trabalhar também a liberação mais rápida possível do 5G em todo o estado, que acabam se conectando muitos dos negócios, cidades e serviços aqui também. Obrigado, Ivan. Uma honra tê-lo conosco, representando nossa prefeitura, o prefeito Jean Loureiro, que sempre priorizou essa implantação, e dando sequência agora o prefeito Topázio também. Vamos ouvir também o Vinícius, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado, representando o Mores, que é o diretor de Ciência e Tecnologia. Bem-vindo, Vinícius. Obrigado, deputado. Boa tarde a todos. O Fernando e o Ivan já falaram bastante sobre esse nosso grupo de trabalho, que realmente a gente tem feito essa conexão entre as prefeituras, entre as operadoras, buscando realmente estar todo mundo alinhado, porque a gente sabe que, seguindo o cronograma, primeiro seria a capital, depois por população. Só que a gente sabe que, se trabalhar juntos, todo mundo já tiver com essa legislação preparada para receber o 5G, as operadoras vão ter interesse no Estado. O Estado já é referência em inovação, em empreendedorismo, e a gente vem puxando também através dos centros de inovação, a nossa rede catarinense de inovação, que é pioneira no país. Então, os outros estados, a gente acaba tendo essa vantagem no sentido de esses centros estarem todos conectados, porque facilita, cada um tem uma especificidade, cada um faz um tipo de trabalho diferente, só que estando conectados, pode haver mais rápido essa troca. Às vezes aqui no litoral, no norte, sul, oeste, todas as regiões integradas. O Fernando tem feito essa conexão também com parte nacional, como o Fernando citou. A gente tem feito essas regiões tanto a nível municipal, estadual e nacional, para poder estar o máximo preparado para receber o mais rápido possível essa nova tecnologia, porque a gente sabe que não é só melhorar a internet, né? A internet móvel. A gente sabe que vai proporcionar muito mais desenvolvimento econômico e o Estado vai contar cada vez mais. Obrigado, Vinícius. Quero justificar aqui também a ausência da deputada Ada de Luca, que, em função de reunião fora da Assembleia, justificou a ausência na comissão. Retomamos agora, já para os encaminhamentos, senhores, eu acho que, e senhoras, já tudo que tínhamos para falar praticamente foi encaminhado, não precisamos ser repetitivos, as nossas reuniões são sempre bem objetivas e práticas, mas retornando nessa segunda etapa de encaminhamentos, talvez o Kleber possa nos responder a colocação do Pelim, que tu também citasse, Kleber, a questão do indoor, se parcial não Sim. dá por geografia, mas, de repente, a gente tivesse já um piloto em algum lugar, ou na própria CAT, Centro de Inovação, ou começasse pelo Sapiens Park, enfim, a provocação continua, foi pelo Pelim, não fui eu, ok? Não, perfeito. Não, e perfeita a colocação, Pelim. Como eu falei, a gente até já pediu algumas licenças de forma especial. Eu cito aqui, eu tenho uma loja aqui em Curitiba que é num shopping, e a gente conseguiu, mas é um pedido especial, que, como você falou, num ambiente absolutamente controlado, que você tem a segurança que isso não vai causar nenhuma interferência. Então, esse processo já existe sim, tá, Marcelo? Em alguns casos, a gente já está trabalhando nesse sentido, de conseguir algumas autorizações especiais para ambientes controlados, de maneira geral, indoor, como você bem colocou. Isso já está acontecendo, e aí, como eu falei, eu não quis trazer nenhuma data, porque eu acho que prefiro que seja ainda oficial, mas há sim a expectativa de que Floripa esteja em breve com o 3.5 liberado, tá?
então aí que seja agosto, vamos aguardar essa data de maneira oficial, mas eu acredito, né, isso já é uma opinião só, uma expectativa, vamos chamar assim, de que a gente tenha em breve Floripa, daí a gente já também ultrapassa essa necessidade de licença especial, tá, Marcelo? Muito bem, e também houve aqui uma colocação interessante que eu acho que seria importante o Fernando até colocar, nessa sequência até, quem sabe, começássemos pelo Sapiens Park, pela CAT, como ambiente indoor, e também o Ivan colocou que esse levantamento de dados que parece não ser muito... não tem muitas questões aqui de parabólicas no município, em que pese que eu acho que o espectro antigo tem que ser limpado, enfim, essa questão toda. Mas o Fernando também colocou que amanhã, se bem atentei aqui na fala, o pessoal da IAF vai estar também numa reunião. Então, talvez, Fernando, tudo que tratamos aqui, você possa ser nosso porta-voz, porque eles é que vão ter as respostas sobre essa questão, principalmente dos kits, dos insumos, né? Mas também, como bem foi colocado aqui, a questão da limpeza dos filtros, das interferências, enfim. Fernando, então, com a palavra. A ideia é justamente essa, né? Primeiro, entendermos da IAF quais são os planos para com Florianópolis, né? Esse plano já vem sendo trabalhado há algum tempo, inclusive eles estariam presentes hoje nessa reunião e apenas pediram para que esperássemos pela próxima, porque existe todo um trabalho de definição de cronograma e eles não gostariam de expor esse processo em detrimento a outros estados, né? Então, por uma isonomia, eles decidiram deixar para depois da próxima reunião do GAISP, mas já se comprometeram a participar. Mas a reunião de amanhã é justamente essa, né? Entender um pouco mais sobre quais são as atividades e os projetos deles para com Florianópolis e, inclusive, colocar Florianópolis à disposição para colaborar nesse processo. Então, na verdade, participam amanhã, como o Ivan já colocou, o próprio Ivan, também o Marcos Littblau, que nos acompanha nesse grupo de trabalho, o próprio Vinícius, da SDE. Então, a SDE tem feito, através da Diretoria de Ciência, Tecnologia e Inovação, tem feito um trabalho excepcional de colaboração e apoio nesse processo, e também os representantes da IAF, não apenas sob o ponto de vista técnico, como também do ponto de vista de comunicação. Então, a própria diretora de comunicação participará para que a gente possa discutir como essa comunicação pode ser feita para atingir a maior parte da população atingida. E aí eu chamo a atenção, né, ou seja, foi colocado aqui o consórcio SIGA, e esse evento que tivemos na sexta-feira foi excepcional, e até indo de encontro ao que o Kleber colocou, nós tivemos a participação da Carla França, da CNM, da Confederação Nacional dos Municípios, e ela chamou a atenção para pontos muito importantes que eu acho que tem que ser colocados, que inclusive a facilidade e a maneira como as leis devem tratar a própria instalação das antenas ou das ETRs próximas a ambientes como hospitais e escolas. Por quê? Porque nesses ambientes, o uso da conectividade 5G poderá trazer muitos benefícios. Então, ela chamou a atenção a esse ponto, inclusive fica a sugestão do convite para, eventualmente, a CNM participar de uma próxima reunião aqui da comissão, para colocar esses pontos. E, inclusive, a própria lei de antenas da CNM foi colocada na reunião do SIGA, para que possa ser utilizada, eles se colocam à disposição, ela está muito aderente à nova legislação, mas ela também considera esses outros pontos urbanísticos. Claro, cada município vai tomar a decisão de como tratar esse ponto em seus municípios, né, em sua região, mas são pontos interessantes que deveriam ser tratados. E aí, se vocês me permitirem, por 2 minutinhos, eu compartilho uma tela que é justamente o que foi colocado na reunião da semana passada, do encontro de gestores dos centros de inovação, mostrando justamente todo o trabalho que a gente vem fazendo no seguinte sentido, né? Seguindo até a questão da recomendação de política pública que veio do Ministério da Economia em razão do trabalho executado pela Deloitte, que deu origem a 5 relatórios, né, desde a comparação com a implantação do 5G em outros países, como quais são as recomendações de políticas públicas, o que a gente vem fazendo em Santa Catarina, basicamente, deixa eu só voltar aqui, são esses 4 pontos aqui, né, ou seja, das 6 recomendações,
nós, como grupo e como tríplice hélice, envolvendo o governo, envolvendo a academia, envolvendo a indústria, nós vimos trabalhando na questão do empreendedorismo, ou seja, como a gente levar essa informação. Então, a gente usa a CAT e as 1.500 empresas de tecnologia associadas para que pensem o 5G. A gente vem trabalhando no desenvolvimento do capital humano, e aí já conversando com a academia de como levar esse conhecimento. O Inatel agora também tem um curso muito interessante sobre o uso do 5G na indústria, que é algo que a gente pode começar também a trazer para Santa Catarina. Óbvio, o estímulo à pesquisa, desenvolvimento e inovação, né, isso que a gente vem fazendo agora junto aos centros de inovação, e tudo começou com essa coordenação e aproximação de todo o ecossistema, ou seja, o grupo de trabalho do 5G da CAT iniciou por essa coordenação e a gente começa a ver os resultados. Claro, existem 2 pontos que nós contamos com o governo, ou seja, o suporte financeiro, tributário, enfim, que podem ser tratados a nível governamental, tanto estadual como federal, e o desenvolvimento da infraestrutura, que aí sim nós temos aqui praticamente todos os participantes, a TIM, a Vivo, a Claro e a Unifique. Ainda não conseguimos trazer a Winit, mas estamos avançando, possivelmente na próxima reunião a gente também deve ter a presença deles aqui na reunião. Mas, ou seja, a ideia é justamente olhar para essas 6 recomendações de políticas públicas e trabalhar em cima delas. Obrigado, Fernando. E já anotamos aqui para a próxima reunião, pessoal da CNN, da Vinit a gente tentou também, não sei o que houve, tivemos uma dificuldade aí, mas eles também estão no hall de convidados. E, quem sabe, incluímos a FECAM em função dessa divulgação da legislação. Também eles têm essa área de tecnologia. Então, fica ampliada a nossa reunião. Senhores e senhoras, não quero abusar do tempo de todos, sei que todos têm agenda, horário, prazo. Eu creio que tudo que tinha para falar foi falado, e nos reunirmos novamente, e cada um também dentro da abrangência do seu ecossistema, também fazendo as reuniões, mas deixar bem claro que esta comissão está à disposição 100% de todos vocês, de todos os agentes aí, e agradecer de novo, uma honra termos aqui cada um de vocês, também o pessoal das teles, que sempre havia uma dúvida, né, se realmente o pessoal estaria empenhado e tal, mas nós temos comprovado aí que existe esse comprometimento também das teles, da TIM, da Vivo, da Claro, de todos. E, Fernando, por favor, manda notícias para a gente aí das respostas que a AEF vai trazer nessa reunião de amanhã. Vamos encaminhar também uma representação, está aqui o nosso chefe de gabinete também, doutor Bruno, passou por uma microcirurgia, não pôde estar, mas vamos encaminhar também alguém lá, se permitir, por favor, ou o próprio Ivan, não sei se vai estar também, o Mores, alguém vai estar lá também nessa reunião, para a gente estar todo mundo atualizado. Ok, pessoal? Peço desculpa que hoje eu estou um pouquinho devagar, fui dormir 6h30 da manhã, a gente estava num treinamento aí, que terminou 6h30 da matina, mas deu para a gente se reunir, rever os amigos aí, queridos, Deus abençoe, e declaro, então, encerrada a nossa reunião, parabenizando a todos pelas falas e pelo comprometimento com a implantação do 5G no nosso estado. Muito obrigado, está encerrada a nossa reunião. Abraço, pessoal. É muito chato ser chamado de um jeito que você não gosta.